noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Academicamente. Se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é o podcast oficial da Faculdade Adventista do Paraná. E aqui a gente trata sobre assuntos acadêmicos, sobre vivências, sobre experiências, numa roda de conversa muito divertida. Antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é formação de professores? Já deixa seu palpite aí nos comentários. A gente vai assistir a vinheta e vai vir com a resposta. Para conversar com a gente sobre formação de professores, temos convidados muito especiais. Eu vou começar com o nosso segundo apresentador, sempre presente com a gente, está em vários projetos nessa faculdade. Professor Tiago, boa noite. Boa noite, Karen, tudo bem? Tudo ótimo. Sobrevivendo a mais uma batalha ali de programas e programações dentro da FAP? Sempre. A gente sai inteiro. Com a gente também está uma aluna. A gente sempre traz alguém que estuda por aqui. Jéssica, boa noite. Se apresente, por favor. Boa noite, Karen. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu sou formada em comunicação institucional. Atualmente, eu estou fazendo psicologia aqui na FAP, né? Estou no segundo ano. E também participo do projeto de extensão junto com o professor Tiago. Então, a Jéssica está aqui juntando o nosso time com novos conhecimentos, com mais experiências. Acho que vai ser muito bom. Jéssica, você está aqui há quanto tempo? Eu cheguei no ano passado. Segundo ano dela na FAP, ainda tem muito para viver por aqui. E como nosso especialista dessa noite, temos o professor Diego, que na verdade é muito conhecido pela gente como professor Diego. Professor Diego, conte pra gente quem é você, de onde você veio, por que professor Diego? Muito bem, boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Karen, pelo convite, obrigado, professor Tiago, pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria poder compartilhar aqui esse espaço também com nossos alunos, a Jéssica. E o Diego, ele vem de uma variação linguística aí bem pontual aqui da nossa faculdade, né? Nós temos o Diego e o Diego, né? Um parceiro aí, o Diego Alexandre. E aí, como nós temos aqui dois Diegos, aí a turma, para fazer aí um equilíbrio, fala assim, ó, o Diego Alexandre a gente chama de Diego. E o Diego nordestino, Sergipe, sergipano que sou, aí a turma fala Diego. Eu aprendi, eu só consegui diferenciar assim, gente. Eu tenho muita dificuldade de gravar nome. Mas o seu nome foi muito fácil. Porque, não, é só falar com o professor Diego. Aí eu ficava, tá, já sei quem é. Tá, e também tem a questão da ideia de que eu também falo Diego. Né? Então aí conecta o meu nome, a minha região e a forma como eu produzo a minha fala. E aí tá tudo bem. E a comunicação acontece. O importante é isso. Exato. A comunicação sai. funcionou. Professor Diego, Sim. Qual é a sua função aqui na FAP? Hoje a gente trabalha com o núcleo de apoio pedagógico aqui na nossa instituição. É um núcleo que cuida, gerencia, organiza a formação do professor universitário ou a formação do professor formador, como a gente também está acostumado a falar. Então, nós gerenciamos os processos de formação continuada desses professores, dando assessoria, instrumentalizando esses professores para que eles deem o melhor de si na sala de aula, na formação de outros profissionais e para que a nossa instituição ela se estabeleça dentro do mercado de trabalho como instituição formadora. E, paralelo a isso, eu trabalho como procurador institucional. Hoje, a nossa instituição, como instituição de ensino superior, ela mantém uma comunicação direta com o Ministério da Educação para abertura, regulamentação de cursos. E aí eu sou essa pessoa que faz essa comunicação, essa ponte entre instituição e Ministério da Educação. Beleza. Muito bem. Professor Diego, no teu currículo tem mestrado e doutorado na área de educação. E eu acho que vamos começar falando um pouquinho de forma mais genérica de formação de professores. Que foi a pergunta que a gente deixou o pessoal antes da vinheta. O que é formação de professores? Até fizemos um coro aqui para começar. Muito bem. A formação de professores é o processo que se faz necessário para que o indivíduo ele se profissionalize professor. Hoje, no mercado de trabalho, para que você atue na educação básica ou até mesmo no ensino superior, se faz necessário algumas exigências. Vamos focar na educação básica, por exemplo. Para que você seja professor dos anos iniciais, finais de ensino fundamental ou ensino médio, você precisa se especializar em uma área. Se especializar no sentido de
desenvolver, fazer uma graduação, o que a gente chama hoje no Brasil de licenciaturas. E aí algumas pessoas fazem licenciatura em matemática, outros em letras português. E essa licenciatura, essa graduação dá condições para que esse indivíduo atue na educação básica. Esse processo de profissionalização desse indivíduo durante 3, 4, 5 anos, a gente chama de formação inicial de professores. Ok, Porque então é a o período onde ele tá se faculdade profissionalizando. também é uma formação de professores. Sim, Se sim. esse aluno faz licenciatura ou pedagogia, que é o caso do que a gente tem aqui. Sim, sim. Então também conta. Aliás, aqui nós temos 2 licenciaturas. Isso, aqui na nossa instituição nós temos a licenciatura em pedagogia e a licenciatura em teologia. Teologia. E se você não sabe, é o único seminário adventista no Brasil que tem a licenciatura em teologia. Então, Aliás, se você tem adicionando, interesse, vem pra cá. A única faculdade no Brasil que tem licenciatura em teologia. Olha só, Somos a não é única. só adventista, é de tudo, só nós. Agora, Vem pra cá. Karen, sabe o seguinte, uma coisa bem legal é que a formação de professores, de modo profissional, ela se dá no ensino superior, né, e a gente conhece essa realidade, mas a formação de professores, ela também inicia desde o momento que nós estamos na condição de alunos na educação básica. Porque a formação de professor dá condições para que você se profissionalize a nível de conhecimento acadêmico, conhecimento pedagógico, práticas. E quando você está no ensino médio, por exemplo, você já se configura trazendo para si características do que você idealiza como sendo um bom professor. Sim. Sim? Então, o processo de formação de professores, ele não começa necessariamente no ensino superior. A gente já chega no ensino superior carregado de intenções, carregado da visão ideal do que é um professor, carregado da ideia do que é que eu vou fazer quando eu for atuar como Sim. docente, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, alguns autores trazem isso, por exemplo, Karen, o Tardif traz isso constantemente. A formação de professor de modo profissional, ela se dá no ensino superior, mas de modo inconsciente, ela já se dá na condição de aluno da educação básica. É lá onde você começa a formar o professor ideal que você precisa e deseja ser, certo? Entendi. Eu acho que a Jéssica poderia também estar conosco aqui falando um pouquinho sobre as marcas que os professores deixaram e como os professores, além, né, de pensar na licenciatura, influenciaram na escola profissional. Tem alguma marca dessa? Do professor da educação básica? Você tem um sonho de trabalhar também no ensino superior como professora? Afinal de contas, nós também vamos falar de formação de professores formadores. Sim, sim. Sim. Então, acho que é difícil escolher assim um professor só que tenha marcado, porque tiveram vários, né, durante toda a trajetória. Então, desde o ensino básico até a graduação e atualmente agora aqui na faculdade, né? Então, eu acho que além dessa formação, claro, essa capacitação que vocês têm, é muito assim, é muito legal perceber esse amor pela profissão, esse sonho, né, que está sendo colocado em prática. E eu acho que isso, assim, que realmente na minha vida, assim, acho que já tive muitas histórias que me marcaram muito como aluna, né? Na educação básica, eu lembro que eu tinha uma professora que ela sempre tirava um tempinho da aula para ela contar histórias de livros pra gente. E isso foi o que me marcou, porque foi a partir dali que eu comecei a ter o gosto pela leitura. Né? Aquele minutinho que ela separava e hoje a gente vai começar a ler o livro tal, e de pouquinho em pouquinho, e assim por diante. E aqui na FAP também eu consigo ver também, né, o brilho dos professores, nos olhos, as experiências que eles trazem pra gente. Então, acho que isso é muito importante. Eu confesso que eu ainda não sei, assim, na psicologia, né? Eu tenho muita vontade de fazer mestrado, Sim. mas eu ainda não sei como é que vai ser essa questão realmente de seguir essa área acadêmica. Então, é isso. Beleza. Eu estava pensando aqui. O senhor comentou que a formação do professor, ela vem muito antes de você escolher um curso, de você decidir ser um professor. Sim. Ela vem nas impressões que a gente tem. Mas um professor, ele forma outros profissionais. Acho, inclusive, que a gente já conversou num episódio de podcast aqui sobre como os professores que eu tenho na sala de aula influenciam as escolhas que eu vou tomar para a minha vida profissional. Então, por exemplo, eu tive excelentes professores de história a minha vida toda. Excelentes. Então, foi muito natural para mim gostar de história. E matemática?
Eu gosto de matemática, eu sou só muito ruim. O meu problema era química. São coisas distintas, né? Entre gostar entendeu? e ser bom... Não, e no ensino médio eu me dava bem. Eu lembrei disso recentemente, porque eu encontrei com o meu professor de matemática do ensino médio. Eu me dava bem, mas o meu problema era química, por exemplo. Gente, eu não lembro nada, porque eu não gostava do meu professor de química. Então, é interessante como a gente pensa que não é só formar um professor para ele ser um professor de qualidade. É formar um professor pensando que ele está formando outros profissionais também. Sim, sim. Que tudo que a gente faz, né, essa formação continuada é muito importante. E aí, você comentou que o primeiro passo é fazer uma licenciatura. Sim, sim. Agora, me formei. Vamos pensar aqui no pessoal de pedagogia. Me formei. Qual é o próximo passo da formação de um professor? Da formação de professores? A gente pode pensar a formação de professores em 4 níveis. Não seria em 4 níveis, mas em 4 momentos. Horas paralelo, horas sozinha. Por exemplo, inicialmente a formação de professor, se é que a gente pode definir desse modo, ela acontece antes mesmo de entrarmos na graduação, conforme eu falei em alguns momentos anteriores. Mas a formação ela acontece também de forma inicial no curso de licenciatura. E a formação de professor ela também acontece pós-graduação, de dois modos. Na sala de aula, porque enquanto você entra em sala de aula, você dá aula, desenvolve uma aula com o aluno, constrói um conhecimento com o aluno, ali você está se profissionalizando, você está se tornando professor. No ano seguinte, quando você vai trabalhar aquele mesmo objeto, aquele mesmo conteúdo, você já não dá do mesmo jeito. Sim. Por quê? Porque você já assimilou, já desenvolveu competências no ano passado. Então, você está se formando na condição de docente que você é. Então, ela não se dá somente na graduação, ela se dá também na prática, na experiência. Mas, de modo legal, a formação de professores, ela também acontece após a graduação. Sim. É o que a gente chama de especialização stricto sensu e lato sensu. Lato sensu ela acontece quando você faz uma especialização ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que você se profissionalize, adentre dentro de uma área já pré-estabelecida lá na graduação. Tá certo? Mas nós também temos hoje a formação de professores de formação continuada na realidade por stricto sensu. Que é quando você decide fazer um mestrado e um doutorado. Então, vamos pensar, me formei agora em pedagogia ou licenciatura em teologia. O que é que eu preciso fazer para desenvolver competências relacionadas à licenciatura? Ir para a sala de aula, que é uma forma de você se profissionalizar, conforme eu falei, ou fazer uma especialização em stricto sensu ou especialização lato sensu, que a gente chama hoje no Brasil de pós-graduação. Beleza. Então, você se forma, você faz uma pós, você entende esse universo acadêmico para você ir se especializando, porque a gente sabe que não dá para aprender tudo de uma vez só. Sim, sim. A gente também comentou que aqui na FAP a gente tem o NAP, esse é o nome? Sim, Núcleo de Apoio Pedagógico. Apoio Pedagógico. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Tiago agora. Professor Tiago. Faz aí. Você é professor aqui, certo? Tento. Dá aula em sala de aula. Sim, claro. Que diferença o NAP faz para você como professor? Como professor. Olha só, Tiago, se Vamos você lá. depender Olha aqui. responder essa pergunta Responsabilidade, aí, falando diretamente aqui para os nossos chefes. Na verdade, né, falando sério, o núcleo de apoio pedagógico ele é fundamental dentro do ensino superior. Porque muitas vezes nós chegamos na sala de aula e aqui tem uma diferença da educação básica. Porque cada um na educação básica trabalha numa área específica, conforme a sua formação, com pequenas variações que podem existir ali. Mas aqui nós temos um braço um pouco maior, na verdade um enraizamento maior. Sim. Então, por exemplo, um professor formado numa área, tem um mestrado e doutorado, ele vai abrindo os braços aqui e vai atuando em outras áreas. Nós temos aqui professores que atuam em mais de um curso. Eu, por exemplo, atuo administração, contábeis e pedagogia de maneira direta e no EAD todos os cursos. O NAP ele entra primeiro como orientador pedagógico, tendo essa visão macro, tendo esse overview de todos os cursos e direcionando os professores. E segundo, formação continuada. Outro ponto importante, porque nós nos construímos como professores. Sim. Buscamos fora, mas nada melhor do que dentro da própria instituição, uma formação continuada direcionada.
alinhado com a missão, com a visão da instituição, ou seja, uma formação assim que vai ao ponto. Então, eu considero fundamental o NAP para a qualidade pedagógica que nós entregamos em sala de aula e também nas outras áreas de atuação. Sim, e une a equipe, né? Une, é claro, faz o elo, pessoal, né? Exato, Isso. porque você pensa, a gente tem aqui vários professores, como o professor Tiago disse, Sim. vários professores que atuam em várias áreas. Então, a gente precisa que esses professores falem Conversem. entre si, que não chegue na sala de aula, não parece que você teve uma aula de hebraico e ainda assim. Vou até dar um exemplo. Tirando o pessoal de teologia, que realmente Que tem aula precisa de de hebraico. hebraico. Eu ia dizer hebraico e depois grego, mas aí eles Deixa eu têm só dar um mesmo, exemplo fora prático isso. aqui. Nós temos, uma vez por mês, uma reunião com todos os professores de NDE junto com o NAP. Porque os professores de NDE são aqueles que representam os demais. Sim. É o núcleo docente estruturante ali Aham. e se comunica com os demais. E o NAP entra ali formando, capacitando, criando realmente essa linguagem única nas avaliações, nas formas de metodologias de sala de aula. Então, a partir disso, nós temos uma coesão. Isso cria, de fato, né, um elo. Isso reflete na sala de aula. Karen, Fala, professor. posso falar aqui rapidinho? Claro. Trazendo mais um fortalecimento para essa ideia do que o professor Tiago passou aqui para a gente, de modo bem simples e claro. Legalmente falando no Brasil hoje, para você atuar na educação básica, você precisa ter formação específica para aquilo. Sim. Licenciatura em matemática, licenciatura em geografia, licenciatura em história. Quando você parte para a graduação, a LDB hoje, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, ela fala o seguinte, que para você atuar no ensino superior hoje, você precisa ter mestrado e ou doutorado. Sim. O que isso acarreta para o NAP? Que nós, quando pegamos, por exemplo, o caso da Jéssica, que está fazendo psicologia, os professores que atuam no curso de bacharelado em psicologia, esses professores, segundo a lei, só precisam ter mestrado e ou doutorado. Sim. O que significa dizer que esses professores, eles não necessariamente tiveram licenciatura. Ou seja, eles são profissionais da área da psicologia, mas eles não construíram em sua carreira competências necessárias ao ato da docência, Sim. ao ser professor. Eles são, por essência, psicólogos. Porque no Brasil não se exige que você tenha licenciatura para atuar no curso de psicologia. Qual que é o problema de tudo isso? Um problema a nível nacional mesmo. Que esse professor, quando ele vai para a sala de aula, ele vai com mestrado e doutorado, mas o funcionamento da sala de aula, gestão da sala de aula, como avaliar um aluno, como se posicionar diante os problemas que a sala de aula pode trazer para ele, de certo modo ele não foi preparado para aquilo. Ele, não que ele não tenha condições de fazer essa gestão, Sim. mas ele simplesmente não foi preparado para aquilo. Então, é sábio pensar que você tem um núcleo de apoio pedagógico no espaço de ensino superior, em que pega esse professor, cuida dele, dá condições, traz ferramentas para esse professor se profissionalizar docente, para além daquilo que ele já se profissionalizou no mestrado e no doutorado, é sábio para a instituição fazer isso. Com certeza. E aí é nesse foco que o NAP entra. Ele cuida desse professor. Hoje o NAP, de modo mais geral, o NAP ele desenvolve programas, eventos voltados para o professor. Né? Mas o professor Tiago contou isso muito bem, que para além desses eventos que a gente faz no início do semestre, para cuidar desses professores, trazer palestras sobre a gestão da sala de aula, sobre a nossa filosofia, missão, valores, nós temos encontros mensais com os professores, né? Como o professor Tiago já pontuou outrora. E esses encontros, ele traz algumas reflexões sobre como se portar em sala de aula, como avaliar o meu aluno, quais as estratégias metodológicas que eu posso abraçar para desenvolver durante o semestre. Aos nossos professores novatos aqui da nossa instituição, a gente faz uma assessoria particularizada. Hoje o NAP está cuidando de 2 professores em específico. São professores que entraram agora no ensino superior. Sim. Então a gente conversa com esses professores a cada 15 dias, ouve as demandas desses professores, como é que ele está se sentindo dentro da sala de aula, e a partir das demandas que ele apresenta, a gente vai suprindo as necessidades, né, tentando instrumentalizá-lo. E, para além disso,
as demandas semanais que os coordenadores de curso vão trazendo para que a gente dê condições para o professor atuar em sala de aula. Deixa eu aproveitar e perguntar para a Jéssica. Você vê isso dentro da sala de aula? Você consegue perceber que hoje Olha os professores de Olha a pedagogia, responsabilidade. psicologia, a diferença de um professor que foi entrega. preparado? Exatamente. Ah, sim, com certeza. Isso Com dá para ver certeza. nas formas de avaliação. Fala um pouquinho lá sobre a sua experiência. Como é ser aluno ali? Que responsabilidade responder essa pergunta. Você é a nossa representante dos alunos aqui. Ai, sim. Então, eu não sei nem o que dizer, assim, porque na prática a gente consegue perceber, Sim. né? A gente consegue ver um profissional que é bom e um profissional que é ruim. Então, no dia a dia ali, né, através das aulas, é possível ter essa noção, assim, não precisa nem ser um expert nisso e perceber realmente o conhecimento e Que a formação faz diferença, né? Exatamente, toda a diferença. E que dá pra ver quando o professor tá crescendo também, Sim. né? Quando você pega um professor novo, nunca deu aula, tem a formação específica daquele curso, mas nunca deu aula, e aí agora começa a se desenvolver. Você acha que isso faz diferença pra sua formação ou é só tipo assim, não, é uma questão estética, quase? Então tem um professor que é mais legal de ouvir e o outro não, ou não, isso de fato faz diferença pra formação? Faz muita diferença. Você se sente mais Muita preparada? diferença, com certeza. Eu acho que a forma que realmente pra gente prender a atenção, né? O professor realmente conseguir, principalmente hoje em dia, que a gente sabe que, né, rede social, o pessoal sempre tá com o celular na mão, então é difícil já, né, automaticamente a gente conseguir sentar e ouvir e prestar atenção na aula. Então faz muita diferença um profissional que realmente é capacitado, que consegue, né, aquela coisa Trazer. toda. Eu não vou falar os nomes aqui, né? Mas com certeza eu tenho uns aqui, já em mente. Que é, Que é você aquela lembra. aula assim, que você nem lembra do celular e você fica focado. Muito bem. Com certeza. O professor Diego comentou, Sim. e eu quero falar com você aqui, ó. Ele comentou que no início do semestre tem palestras, tem cursos, tem eventos para os professores. Sim. Se você ficou com interesse de ver, pelo menos, como é que é, sabe onde você pode ver? Nas nossas redes sociais. @faculdade.fap, você consegue ver tudo o que acontece aqui. Tanto o professor na sala de aula, dando a aula dele, mostrando o conteúdo, quanto essas formações, esses cursos. A gente sempre posta foto, uma fala de alguém, para vocês saberem como foi. Então, você pode acompanhar a gente em faculdade.fap, lá no Instagram. Eu te espero por lá, a minha carinha tá sempre por lá, você vai me ver sempre. Além disso, você também pode seguir a gente nos outros nossos 4 perfis oficiais. Anota aí. Vou começar falando do Salt, salt.fap, é isso mesmo, produção? Produção confirmou. Salt.fap, a gente estava falando aqui, né, do pessoal de teologia que tem licenciatura, você pode acompanhar por lá. A gente também tem o perfil da Exarte, que é a nossa escola de música. A gente tem o perfil da Igreja, Igreja da FAP, @Igreja da FAP. E por último, mas não menos importante, o perfil que eu acabei de esquecer. Do colégio, brincadeira. Para você ver mais professores, é colégio.fap, @colégio.fap. Você pode encontrar todos os nossos conteúdos por lá. Pessoal, eu vou fazer aqui uma última pergunta para a gente encerrar. E eu vou fazer uma pergunta diferente para os professores e para nós duas como alunas. Vou colocar a gente nessa posição. Eu não estudo atualmente, mas acabei de sair da faculdade, então conta ainda. Para vocês, professores, qual é o maior legado que vocês podem deixar para um aluno? E para a gente, qual é o maior legado que a gente pode receber de um professor? Eu vou começar respondendo que, para mim, é ver a paixão de um professor. Um professor que é apaixonado por ensinar. Foram os professores que mais me marcaram, que deixaram um legado maior na minha vida, que me mostraram que vale muito a pena você fazer o que você é apaixonado por fazer. Aí eu vim fazer comunicação. Muito bem. Para vocês, professores. Começa, Tiaguinho. Posso começar? Vai lá. Eu acho que é fazer esse brilho no olhar. E esse brilho ele acontece através de uma coisa muito simples, que é o amor. O amor pela profissão, o amor pelo conhecimento, pela ciência e, sobretudo, o amor que não vem de nós. É refletir o amor de Cristo
Isso marca profundamente. Conheço, tenho alunos ali que há muito tempo passaram e quando a gente se encontra, né, eles trazem os relatos de vida, muito além da profissão. É marcar, de fato, esse brilho que vem de Deus. E aqui nós temos uma instituição que preza por isso. Com certeza. Né, para os nossos atos, em cada momento da sala de aula, nós planejamos não só o conteúdo, que é importante e fazemos aqui com todo o nosso coração, mas é planejar como falar do nosso Criador através do nosso conhecimento. E acho que isso marca. Professor, antes de você dar a sua resposta, Jéssica, qual é o maior legado que um professor pode deixar na sua vida? Talvez fique um pouco repetitivo, mas eu acredito que seja realmente essa paixão, né? O professor levar a gente a realmente se apaixonar pela matéria, pelo curso. Eu acho que isso para mim é o mais. Que mais fica. Exato. Professor Tiago, Tiago não, esse é o professor Diego. Viu, gente? Eu confundo as coisas às vezes. Professor Diego, encerra pra gente com chave de ouro. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar, ou eu ou nós na categoria de professores que a gente pode deixar, é o quanto que a educação ela transforma vidas. A educação ela é transformadora. Ela é uma porta de transformação. Essa semana eu ouvi uma frase de um professor que ele disse assim: continuaremos a estudar no céu o que começamos aqui na terra. Isso me impactou bastante essa semana. Foi uma frase que me marcou porque eu amo estudar. Eu amo ser professor, mas a beleza do ser professor é porque ele ainda deixa você ser aluno. Né? Então, quando a gente entende que lá no céu nós continuaremos a estudar o que a gente começou aqui na terra, faz sentido ser o que eu sou aqui. Sim. Ou aquilo que eu escolhi ser. Então, por si só, isso já é bênção para a minha vida. Então, ser professor ser professor / aluno é uma das bênçãos que eu tenho o privilégio de começar aqui na terra e começar no céu, continuar no céu. Isso aí já seria um grande divisor de águas. Mas, pensando agora para o viés social, a educação, ela transforma a vida das pessoas. E quando diz respeito à nossa instituição, que preza não somente pela qualificação acadêmica, mas pelo desenvolvimento do caráter, de transformar em nós o caráter e imagem e semelhança de Cristo, não tem como você não estudar numa instituição como essa ou no ensino superior e não ser transformado. Isso é um divisor de águas por si só, por natureza. E aí você encontra alunos que, por meio da educação, eles conseguiram se profissionalizar, conseguiu ter um lugar na sociedade, porque a educação ela traz isso, ela leva você para o seu lugar dentro da sociedade. A gente não estuda só para aprender um conhecimento científico, a gente estuda porque a gente quer ocupar um lugar que é nosso na sociedade. Sim. E quando você vê os seus alunos alcançando esse espaço que era dele e ele conquistou pelos estudos, isso traz uma bênção e uma alegria muito grande para a gente. Né? E aí você pode ir para o viés acadêmico, é o lugar que ele ocupa de modo social, é o lugar que ele ocupa de modo financeiro, ele conquista as coisas dele por meio do estudo. E eu, como professor, eu estou sendo uma porta de acesso a tudo isso. Então não tem como eu, na condição de professor que sou, não se apaixonar por aquilo que eu faço, porque eu estou sendo possibilidade de bênção para outras pessoas. Mas eu acho que a maior bênção de todas elas, e que faz com que tudo fique perfeito, harmônico e com sentido, é eu poder, aqui nesse lugar, conseguir dar entrada para o meu aluno não só ao espaço social que ele merece, financeiro, profissional, mas é dar um lugar para ele no céu. Amém. Isso daí é muito impactante para a gente. E aí todo dia, quando a gente entra na sala, que a gente vê os dilemas e as dificuldades que a gente tem, mas a gente pode ter certeza de que Deus vai nos usar naquele momento para ser bênção para o aluno, e aí não tem espaço social, não tem espaço financeiro, não tem nada que consiga pagar o privilégio de nós sermos usados por Deus para restaurar no outro a imagem e semelhança dele. Esse é o propósito da educação adventista. Incrível. E eu faço parte desse processo. Nós fazemos parte desse processo. Então não tem como não se apaixonar em ser professor. Incrível, viu? Você quer estudar num lugar com gente apaixonada assim pelo que faz? Vem pra FAP, acesse nosso site. Antes da gente encerrar, para você que ficou até o final, tem uma surpresa especial. Professor Tiago, explica pra gente. Olha, já que nós temos o título de Academicamente, nada melhor do que começarmos a sortear alguns brindes acadêmicos. Hoje, então, nós temos 2 livros que serão sorteados. Você pode, aqui, ali, qualquer câmera, você pode, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link.
vai lá, se cadastra, coloque todos os seus dados e semana que vem, lá nas nossas redes sociais, a Karen vai aparecer sorteando. Preencha tudo certinho para você poder receber esse material. Combinado? Ó, é domingo que vem, hoje é domingo, no próximo domingo, lá no @faculdade.fap, a gente vai fazer o sorteio desses livros e você vai receber, você que for sorteado, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse programa. Muito obrigado aos nossos convidados. Foi excelente. Valeu. Eu sempre me divirto muito por aqui. E a gente te vê daqui a 15 dias, depois do nosso sorteio, óbvio, mas a gente vê aqui no YouTube daqui a 15 dias, no podcast Academicamente. Vamos todo mundo olhar para lá e dar um tchauzinho? Tchau! Tchau.